Vamos dar aqui prosseguimento aqui ao nosso curso de termodinâmica. Nós estamos aqui falando sobre entropia, né? Na primeira aula, nós definimos a entropia. Na aula passada, né, falamos a respeito dos processos reversíveis. E agora, né, vimos alguns exemplos. Nós vamos falar, né, a respeito da variação da entropia, variação de entropia em processos irreversíveis. Então, como o nome já diz, né, o processo reversível eu não consigo, depois que eu vou do meu estado inicial para o meu estado final, eu não consigo fazer o caminho de volta, né, do final para o inicial. Então, se um processo irreversível ocorre em um sistema fechado, então a entropia do sistema ela sempre vai aumentar também. Até então a gente estávamos vendo, né, a variação da entropia ela sempre era constante, né, ou igual a zero. Mas agora a variação da entropia ela sempre vai aumentar. Então, para a gente determinar a variação da entropia em um processo irreversível, nós vamos considerar que esse sistema é um sistema fechado. E sempre que a gente tiver um processo irreversível, nós precisamos substituir esse sistema por um sistema fechado reversível. E pode ser qualquer processo reversível. Porém, né, esse processo ele tem que ligar, né, os mesmos estado inicial e o mesmo estado inicial do processo reversível precisa ser o mesmo estado inicial do processo reversível e o mesmo estado final do processo irreversível precisa ser o mesmo estado final do processo reversível. Feito isso, a gente calcula a variação da entropia e a gente consegue obter aqui o valor. Bom, então qualquer processo reversível ele pode ser usado para calcular um processo reversível. Por quê? Porque o resultado não vai depender do processo. Só depende do estado inicial e do estado final do meu sistema. Então eu preciso ter um sistema com o mesmo estado inicial e final. Então aqui um exemplo de processo. Na prática, tá? Isso não é fácil fazer isso. Nem sempre é fácil imaginar um processo reversível para substituir um processo irreversível. Então aqui nós temos aqui uma expansão livre, tá? Se você não viu o vídeo de expansão livre, eu recomendo que veja o vídeo. Tem um vídeo que eu trato só de expansão livre, aqui eu vou tratar ele de forma mais rapidamente. Então, se você quiser mais detalhes, veja lá o vídeo de expansão livre. Então, vamos considerar aqui o seguinte. Eu tenho aqui dois recipientes aqui, né? Eles estão ligados entre si aqui e tem uma válvula aqui que impede o gás ideal de passar aqui para esse outro lado aqui, tá certo? Então, o gás está confinado, está preso aqui nesse lado. Então, um gás cujas moléculas elas se encontram em equilíbrio térmico, tá? Porque esse gás aqui está preso aqui dentro, ele está em equilíbrio térmico. E aqui é o meu estado inicial. Ele está confinado, né, por essa válvula aqui, está fechada nessa câmara aqui. Muito bem. Essas paredes são paredes adiabáticas, ou seja, não permite troca de calor com o sistema, nem o sistema com o ambiente, nem o ambiente com o sistema. Bom, então isso aqui, como são paredes adiabáticas, né, isso aqui a gente pode considerar aqui um sistema isolado, né. Essa câmara aqui, né, ela está vazia, né, está com vácuo. E eu abro aqui essa válvula, quando eu abro a válvula, o gás ele se expande muito rapidamente. E ele se expande livremente, né? Porque, veja bem, eu não estou fazendo agora processo infinitesimal, liberando de pouquinho em pouquinho esse gás. Não, eu estou sofrendo aqui uma expansão adiabática. Quer dizer, está sofrendo aqui uma expansão, né? Uma expansão... ele expande, né, livremente, né? Até ocupar todo aqui esse espaço, né? Porque se você tira aqui a válvula, é natural que o gás ele vai ocupar todo o espaço, né, todo o volume. Nesse sistema aqui, como nenhum calor é trocado, nenhum
calor é transferido, né, do ambiente para o gás e nem do gás para o ambiente por causa desse isolamento, né, que são paredes adiabáticas. Então, eu estou escrevendo aqui a primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é igual ao calor que entra no sistema, mais o trabalho realizado sobre o sistema. Como as paredes são adiabáticas, o calor é igual a zero. Nesse caso também, quem que é o trabalho? O trabalho é menos PDV. Porém, aqui eu tenho um processo irreversível. Então, eu não posso mais utilizar essa equação. Por quê? Veja bem, eu não consigo calcular aqui o trabalho. Porque, nesse caso, nenhum trabalho, né? O trabalho aqui é zero, na verdade. Né? Eu consigo calcular porque o trabalho é zero. A pressão aqui é zero, né? Nenhum trabalho, então, é realizado pelo gás, por quê? Veja bem, ele não... Como aqui é vácuo, quando eu tiro aqui eu abro a minha válvula, ele vai se deslocar aqui de uma região, ele se desloca, né, para uma região vazia, e a pressão aqui, onde está vácuo, ela é zero. Então, o gás, ele não encontra nenhuma resistência. Então, não tem pressão aqui nessa segunda câmara, né? Então, não tem nenhuma resistência para o gás. Então, o gás ele se expande livremente e não encontra nenhuma resistência, né? Não encontra pressão aqui nessa segunda câmara. Então, a pressão é zero. Então, se a pressão é zero, o trabalho é zero. Então, zero mais zero, né? Isso aqui, o ΔU é zero. Por que que o ΔU também vai ser zero? Na expansão livre, ela é diferente, né, dos outros processos, porque não pode, como ela não acontece lentamente, e acontecer de forma lentamente, ela acontecer de forma controlada, então, em consequência disso, né, durante essa expansão que ela é abrupta, o gás ele não está em equilíbrio térmico. Então, você não tem uma pressão aqui uniforme. Na expansão livre, né, o gás está sempre em equilíbrio. Na expansão livre, o gás está em equilíbrio apenas no ponto inicial e no ponto final. Eu não sei como que esse processo ocorreu. Em outras palavras, se eu plotar aqui um gráfico de P por V, pressão por volume, eu não consigo desenhar a curva, né? Eu não consigo fazer o meu gráfico. Eu só vou ter o ponto inicial e o ponto final. Então, por quê? Isso aqui acontece de forma abrupta. Então, a temperatura do estado final, nesse caso aqui, ela tem que ser a mesma do estado inicial. Então, assim, né? Então, se o ponto inicial e final, num diagrama de PV, ele vai estar pela mesma isoterma, né? Porque se a temperatura é igual, então vai ter uma isoterma idêntica. Então, nesse caso aqui também a energia interna é zero, né? Então zero é igual a zero. Tá, mas então como que a gente faz então para calcular? Bom, é um gás ideal. Eu estou considerando um gás ideal. Então vamos usar aqui PV igual a nRT. Então, se eu utilizar aqui PV igual a nRT, a temperatura eu sei que é constante, eu igualo a pressão inicial com o volume inicial, eu igualo a pressão inicial, o volume inicial, com a pressão final e o volume final. Repare que o meu volume está aumentando, né? O meu volume 1, o volume 2, ele é maior que o volume 1, né? O volume final, né? Aqui ele vai ser maior. O volume final vai ser 2 vezes o volume inicial. Bom, como não tem variação de temperatura, né? Então aqui o produto, né, pressão por volume inicial tem que ser igual ao produto pressão por volume final. Então, N é constante, R é constante, né? Nesse caso aqui, a gente pode cortar. E o que a gente chega? A gente tem o seguinte, e a pressão final ela vai ser igual à metade da pressão inicial. Muito bem, então, agora eu posso calcular a entropia, né, aqui, de um processo irreversível, né? Eu consigo calcular aqui a entropia, a variação, né, de entropia de um processo irreversível de expansão livre como? Bom, eu vou utilizar então
o processo reversível equivalente à expansão livre, a gente tem aqui uma expansão isotérmica. Se eu utilizar essa expansão isotérmica, eu consigo calcular a variação de entropia da expansão livre de um gás. Então, eu vou utilizar o modelo da expansão, né, da expansão isotérmica. Na expansão isotérmica, o que nós temos aqui? Então, para calcular aqui a variação da entropia, a gente precisa sempre ter uma expansão reversível, né? Então, meu sistema está indo de um volume inicial a um volume final, e a minha variação de energia interna ela vai ser igual a zero, né? Na verdade, é por aqui, né? Aqui, ó. Então, aqui agora eu tenho uma expansão isotérmica. Bom, eu sei quem é dQ, né? Eu vou isolar aqui dQ, isolei aqui dQ, substituir o du e o trabalho menos PDV, né? O trabalho, se você não lembra como é o trabalho de um processo isotérmico, dê uma olhada lá na primeira lei da termodinâmica, onde eu faço isso aqui com mais detalhes. Então, aqui, ó, isso aqui é entropia, isso aqui é energia interna, isso aqui é trabalho. Bom, a pressão, como é um gás ideal, eu vou substituir nRT por V, nRT por V, dividido pelo volume. Então, isso aqui é entropia, estou indo do estado inicial para o estado final, vou integrar tudo isso aqui. Quando eu integro, perceba o seguinte, é um processo isotérmico. A temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, uma coisa dividida por ela mesma é 1. ln de 1 é 0. Então, todo o termo aqui da energia interna é 0. E eu vou ficar apenas com o termo do volume aqui, né? Um processo, eu estou realizando agora o cálculo de um processo isotérmico. Bom, o volume final, que é o volume 2, é maior que o volume inicial, que é o volume 1. Então, fazendo aqui a devida substituição, então eu vou ter isso aqui, né? Então, eu vou ter que a variação da entropia vai ser quem? O número de mols, multiplicado pela constante dos gases ideais, multiplicado pelo ln de 2. E isso aqui é maior do que zero. Então, se o gás dobra o volume, então, nesse caso aqui, porque a gente tem um gás que está dobrando o volume, então o nosso resultado é isso aqui. Se o gás estivesse triplicando o volume, seria aqui ln de 3, né? E assim sucessivamente. Então, observa o seguinte, que como o volume final, né, o volume 2, ele é maior que o volume 1, que é o volume inicial, a variação da entropia do universo, o que está acontecendo? A variação, né, da entropia do universo para esse processo que é irreversível, ela é positiva, ou seja, ela está aumentando. Então, a entropia do universo, ela aumenta. E esse também é um resultado geral, né? Isso também é um resultado geral e a gente pode dizer o seguinte, que durante um processo irreversível, a entropia do universo aumenta. Então, para qualquer processo, a entropia do universo ela vai aumentar. Ela nunca vai diminuir, né? Então, a entropia do universo está sempre aumentando. Para a gente finalizar essa parte de processo irreversível, se o volume final, né, se a gente tiver o volume final durante a expansão livre, se o volume final durante a expansão livre, vamos voltar aqui no desenho. Se o volume final durante a expansão livre fosse, aqui o volume final, né, fosse menor do que o volume inicial, então a entropia do universo, então se esse volume fosse menor que o volume inicial, então a entropia do universo ela estaria diminuindo. Mas não é isso que acontece, né? Durante as expansões livres, é o contrário, né? Porque é o seguinte, um gás ele não se contrai, né, livremente. Ou seja, um gás, quando você tem a expansão livre, ele não se contrai livremente para um volume menor, né? É sempre para um volume maior. Então, isso nos leva a um outro enunciado, né? Que
E aí aqui eu mostro aqui esse enunciado novamente. Para qualquer processo, a entropia do universo, ela nunca vai diminuir, certo? Então, só para recapitular. Se você tiver um processo irreversível, e precisar calcular a variação da entropia, você substitui esse processo irreversível por um processo reversível, onde o estado inicial do processo irreversível seja igual ao estado inicial do processo irreversível e o estado final do estado irreversível seja igual ao estado final do processo reversível. Como a entropia não depende do caminho, não depende o processo pelos quais o sistema vai sofrer para sair do estado inicial para o estado final. Só depende que o estado inicial seja igual ao estado final do processo reversível, seja igual ao do processo irreversível. Ou melhor, né, do processo reversível seja igual ao do processo reversível. Muito bem. Então, essa é a parte aqui de entropia. Vamos agora para o nosso último tópico da aula, que é os diagramas, né? Agora, diagramas de entropia e temperatura. Bom, nas aulas anteriores, né, nós vimos alguns diagramas, né, mas era pressão por volume, né? Agora nós vamos ver alguns diagramas que é entropia por temperatura, mas você também pode encontrar diagramas de entropia por volume ou entropia por pressão e também pressão por volume, que é o mais usual, né, que a gente mais encontra aí nos livros. Bom, nós vamos dar uma olhada, né, vamos dar uma discutida aí no ciclo de Carnot. Bom, se você não viu lá máquinas térmicas, assista a aula de ciclo de Carnot das máquinas térmicas, tá? Isso aí vai te ajudar a entender. O ciclo de Carnot, ele basicamente, né, ele consiste aí de uma sequência, né? Ele tem a seguinte sequência, né? Uma expansão isotérmica reversível, uma expansão adiabática reversível, uma compressão isotérmica reversível e uma compressão adiabática reversível. Então, nós vamos ver esses 4 processos, né, que é através aqui desse quadrado. Nós vimos antes o gráfico, né, o diagrama de pressão por volume, é um gráfico um pouco diferente desse. Então, nós vamos ver como que funciona agora nesse diagrama. Bom, então, durante os processos isotérmicos, né, o ciclo de Carnot ele possui dois processos isotérmicos, nós vamos ter calor sendo absorvido, né, calor vai ser absorvido ou ele é liberado, né, em um processo o sistema adquire calor, no outro ele libera calor. E lembrando, né, que o ciclo de Carnot ele ocorre de maneira de um processo quase estático, lentamente, né? É um processo então reversível. Então a entropia, ela nesse caso, né, ela vai aumentar quando o sistema adquirir calor e vai diminuir quando o sistema liberar calor. Mas a temperatura, né, ela permanece constante, porque é um processo isotérmico. Então, durante, né, os processos adiabáticos, a temperatura ela varia, porém, né, o sistema não tem troca de calor, né? Não há troca de calor. Então, vamos dar uma olhada em cada um aqui dos processos. Bom, se você olhar aqui, né, vamos olhar aqui o primeiro, na expansão isotérmica aqui, né, nesse primeiro aqui, onde, o que está acontecendo aqui? Calor, né, ele é absorvido, né, calor é diferente de zero, ele é absorvido, a temperatura é constante, então a temperatura aumenta, quer dizer, a temperatura é constante, o que está aumentando aqui é a variação da entropia, né, a entropia está aumentando.
E o calor está sendo aqui absorvido, porque a temperatura, como o calor está sendo absorvido, a entropia está aumentando. No processo, nesse segundo processo aqui, de cima, o que está acontecendo? Aqui acontece uma expansão adiabática. Lembrando, né, é sempre processo reversível, porque aqui não tem troca de calor, né, o sistema não permite troca de calor. A entropia ela é constante, mas a temperatura diminui. Nós temos diminuição aqui da temperatura. E aqui no outro processo, esse terceiro processo aqui, nós temos agora nós vamos ter uma compressão, né, isotérmica, também reversível, né, porque é um processo quase estático. Nesse caso aqui, calor está sendo liberado, né, porque calor é diferente de zero aqui, porém a temperatura ela é constante. Como o sistema libera calor, a entropia diminui. E para fechar aqui o ciclo, né, nós temos aqui o último passo aqui, né, o último caminho aqui que ele percorre. Nesse aqui, né, o que está acontecendo? Existe, né, uma compressão adiabática reversível, né? A entropia permanece constante e a temperatura ela aumenta, certo? Então, esse aqui é o ciclo de Carnot. Então, a gente percebe o seguinte, que quando a entropia, a variação da entropia, em um processo reversível, a variação da entropia ela é sempre constante. Para os processos irreversíveis, então a variação da entropia ela é maior que zero. Então, nós temos essa desigualdade. Processos reversíveis, a entropia é constante. Processos irreversíveis, a temperatura é maior do que zero. Só para finalizar aqui, né, a gente, no ciclo de Carnot, tá? Ele não é exatamente um quadrado, ele é um retângulo. Mas acabou ficando aqui um quadrado, mas tenha em mente que o ciclo de Carnot ele é um retângulo em um diagrama de entropia por temperatura. Outra coisa também, para a gente finalizar aqui essa aula, é que o diagrama da entropia, né, versus a temperatura, ela é uma curva, né, fechada, porque isso aqui é uma curva fechada, porque isso aqui é um ciclo completo. Então, ele é uma curva fechada. E aqui tanto a temperatura quanto a entropia, a temperatura e a entropia, ambas, né, são funções de estado. Muito bem, com isso nós chegamos ao final do nosso curso de termodinâmica. Esse é nossa última aula, foi o nosso último tópico. E agora basta resolver, né, bastante exercícios e praticar e estudar, porque nós já terminamos aqui todo o conteúdo, tá certo? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e assim que possível eu irei responder. Então, finalizamos nosso curso de termodinâmica por aqui. Faça bastante exercício, estude e até a próxima. Obrigado, valeu, falou!